Felipe, primeiro, obrigado por você ter aceitado o convite de conversar com o Mides Online. Né? Esse é um novo projeto que a gente tem de fazer algumas entrevistas pelo YouTube. E é uma honra receber você aqui, tá? Obrigado pelo convite. E agora, assim, né? As pessoas te conhecem como ator, né? O Felipe Fogosi, mas você está numa nova empreitada já há alguns anos, nova assim, né? Para você não é tão nova, para muita gente é nova, tem bastante gente que vem conhecendo o seu trabalho como roteirista de história em quadrinhos, de graphic novel. Você quer falar um pouquinho dessa sua nova carreira para que as pessoas possam entender o que você está fazendo? Assim, eu escrevo já paralelo à minha carreira de ator já tem bastante tempo, né? Por exemplo, no ano de 2000 eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com uma peça de teatro que em 2018 eu lancei, virou um dos meus quadrinhos, esse aqui, Um Outro Dia, mas isso foi no ano de 2000 e foi uma das coisas que me incentivou a investir mais na escrita, né? Então, desde então, eu tenho sempre escrito roteiros de cinema, mas como o cinema é muito caro de se produzir, e eu cresci lendo quadrinho, né? Aqui no Brasil o pessoal acha que quadrinho é só para criança, mas no resto do mundo, né, adulto lê quadrinho normalmente, né? Porque tem temáticas que são adultas. Na verdade, das minhas histórias, inclusive, eu só tenho um que eu digo que é censura livre para todas as idades, que é o Lambo, que é o que eu lancei, o último que eu lancei ano passado. Os outros todos são temáticas adultas, né? Então, em 2019, 2009 foi a primeira vez que eu pensei numa estratégia de pegar os meus roteiros e adaptar para quadrinho, só que na época ainda não tinha ferramentas que, né, uns anos depois apareceram para ajudar a produzir, porque apesar de não ser caro como o cinema, ainda, né, tem um valor alto de produção o quadrinho também, para pagar os artistas, pagar a gráfica e tal. Então, em 2014, eu comecei a fazer o financiamento coletivo e produzir o meu primeiro lançamento, que foi esse, o Aurora, que eu lancei em 2015. Então, faz praticamente 10 anos aí que eu tô, né, já tenho produzido. Então, no total, eu tenho 7 publicados, vou mostrar eles aqui, né? 7 que eu já publiquei. Então, tem desde suspense com terror, que é o Comunhão, tem um romance, que é o Knock Me Out, que é uma história que se passa no mundo das artes marciais, faz referência aos filmes dos anos 80, como, né, o Rock, enfim, Grande Dragão Branco, Karate Kid, todas aquelas coisas do esporte. Tem o que eu falei, que é um Outro Dia, que é um drama sobrenatural, que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura, que é uma história que muita gente, depois que lê, me escreve, que tem fala de temas como drogas, como abuso sexual, toca em temas delicados, mas assim, com uma leveza e com uma redenção, uma transformação muito bacana. Tem a trilogia, né, de ficção científica, que é essa aqui, Aurora, Caos e Ômega. Né, eu levei 7 anos para concluir essa trilogia, muito legal, muita ação, muita espionagem, enfim, muito estudo, né, também para, né, construir essa história. E o Lambo, né, que eu lancei no passado, que, como eu falei, é uma homenagem, né, além de ser para livre para todo mundo, é tipo o desenho da Pixar que o adulto e a criança podem curtir juntos, é uma homenagem aos pets, a importância que eles têm nas nossas vidas, né? Então, muita gente já leu também que gosta de animal e se emociona e depois me escreve, né? Falando, poxa, eu não imaginei que eu fosse me emocionar lendo um quadrinho, né? Enfim. E estou produzindo o 8º para lançar agora em 2025, chamado Prédio, que aí eu falo sobre infância, né? O tema eu revisito um pouco da minha própria infância, de quem tem um pouco mais de idade, cresceu nos anos 80, principalmente numa época que não tinha rede social, não tinha internet, não tinha, né, celular, essas coisas, smartphone, e a gente tinha que brincar usando a imaginação, criando universos e estimulando a criatividade e a imaginação. Eu acho que tem que resgatar um pouco disso, assim. Então, também para as crianças mostrar que é possível, né? Como era, né? Então eu espero que os pais possam ler com os filhos e falar, assim era minha infância, era desse jeito, né? Jogando bola, dança da vassoura no bailinho, enfim, cheio de citação, né? Daquela época, anos 80, assim, mapping, patins, enfim, um monte de coisa muito legal. Não quero dar spoiler aqui, mas essa história de revisitar a infância, que é uma época tão importante na vida de todos nós, né? Então é isso, é esse trabalho que me agrada muito, né? Eu tenho muita
alegria em poder compartilhar com as pessoas histórias que eu crio, né? Porque trabalhando como ator, eu conto histórias de alguém que escreveu, né? De um outro autor. Eu colaboro, né? Contando histórias de alguém, mas aqui é um material que realmente histórias que eu quero contar, né? Então, paralelo a isso, eu consegui, né? Um dos meus roteiros que virasse filme, né? Então, esse ano estreou na Netflix um filme que eu escrevi chamado Rodeio Rock, que é uma comédia romântica musical, o Lucas Luco, a Carla Dias, um super elenco. A gente também teve uma resposta muito positiva, ficamos semanas aí no top 10, chegamos a ser o segundo filme mais visto, né, no Brasil, assim, foi para vários outros países, fomos o quinto filme de língua não inglesa mais vista também no mundo, né? Então, muito satisfeito, assim, levou 11 anos para conseguir produzir o filme, que o filme, né, existisse, mas assim, para mim, uma super realização, uma conquista profissional muito grande. Então é isso, né? A gente vai, independente do tempo que às vezes as coisas levam, né? Como eu falei, um dos meus quadrinhos eu escrevi no ano de 2000, depois eu lancei ele 18 anos depois, em 2018. Várias dessas histórias eu escrevi ao longo desse tempo, né? Então, às vezes leva, né? Sei lá, 10 anos para você, às vezes um projeto vira a luz, né? A existência, assim, mas poder, né, hoje, como eu falei, eu era criança, eu era leitor de quadrinho, hoje, né, na minha estante, eu tenho os meus quadrinhos juntos com os quadrinhos que eu cresci lendo, assim, é uma realização muito grande. Então, Felipe, isso aí que, né, a questão da maturação do tempo, isso é muito importante, né? Eu já venho acompanhando o seu trabalho há um bom tempo, e as pessoas, elas gostam muito do seu trabalho, né? Você tem leitores fidelizados, tem muita gente que ainda não conhece esse seu lado, tem muita gente que conhece, tanto que você sempre faz os financiamentos coletivos e você consegue cumprir todas as metas, lançar os seus livros, isso mostra o engajamento e a fidelização que os seus leitores têm, né? Os seus fãs, eles têm. E eu acho que até esse tempo de maturação, de processo, de projeto, isso é muito importante para fazer com que os seus projetos eles sejam cada vez mais consistentes, né? Sim, e é isso, eu escrevo por prazer, né, por uma realização pessoal, e histórias que, vamos dizer, me incomodam para que eu escreva elas, porque, né, ideias eu sempre vou anotando, assim, e eu falo que elas meio que ficam competindo, assim, para ver qual que fala, não, é a minha vez agora, né, porque é isso, fica, aquela ideia fica meio que te perseguindo, né, você pensa, sonha muitas vezes com aquilo, porque dá trabalho, né, faz mesmo, né, um quadrinho, assim, eu né, coproduzi e apresento um documentário chamado Traço Livre, que estreou em 2018, que está disponível em várias plataformas, exatamente mostrando um pouco para o público qual que é o processo de criação, né, de um quadrinho, porque normalmente a gente vê alguma coisa pronta e a gente não tem noção Não do vê o tempo trabalho que que tem, leva. né? Então pode ser qualquer coisa, um copo, né? A gente não, às vezes vê as coisas prontas assim e fala, caramba, quanto tempo que será que leva, né, para criar isso? Não só na fábrica, a coisa em si, mas conceber, né, pensar, testar, enfim. Então, um quadrinho, né, leva, por exemplo, né, o Aurora, que eu falei que é uma história de ficção científica, eu pesquisei muito, né, assuntos que eu era leigo, né, completamente. Então, desde astronomia, física, medicina, para criar um universo plausível, verossímil para o leitor, para que aí eu pudesse extrapolar e ir para o fantástico, né? Então, teve uma passagem muito engraçada, por exemplo, é que tem uma feira aqui, né, em São Paulo que acontece anualmente, chamada Comic Con Experience, né, CCXP, que é uma feira do universo, a gente chama nerd, geek, enfim, né? Então tem quadrinho, tem jogo, tem cosplay, tem tudo, né? Tem, né, seriado, enfim. E no ano, se eu não me engano, de 2016, uma moça comprou comigo a Aurora, e no ano seguinte, né, ela voltou para falar comigo, né, e para ver o que eu tinha de lançamento, mas ela contou, falou, poxa, eu sou física, é da USP, e ela falou, eu achei muito legal que você fala de equipamento de laboratório, né, como o ciclotron. Ela falou, eu fiquei surpresa, né, de você falar isso, né? Eu falei, olha, eu sou ator, mas não sou burro, né? Eu pesquisei. Mas era exatamente isso que eu queria, né, essa sensação que o leitor tivesse, independente se ele fosse, né, um físico ou um médico, né? Porque, por exemplo, eu
né, tive a pachorra de estudar qual que seria a medicação correta nessa situação. Para isso, para mim, como escritor, fazer sentido na minha cabeça e criar novamente esse universo verossímil para o leitor. Eu acho que numa ficção científica, principalmente, eu não gosto quando eu mesmo, como espectador ou como leitor, vejo que o autor ali deu uma chutada, assim, sabe? O cara meio que inventou qualquer coisa. Então, eu quis criar um universo que realmente fosse consistente dentro da própria história, né? E que aí você compra a história e você viaja, né? E daí a gente pode partir para o fantástico, para a coisa mais surreal, de certa forma, né? Mas você parte dessa base de verossimilhança. Então, só para concluir, então, por exemplo, eu levei, acho que quase 9 anos escrevendo, criando esse universo do Aurora, né? Para depois sentar e escrever o roteiro é mais rápido, mas assim, muitas vezes criar o universo, criar a mecânica, como que funciona, como que faz sentido, né? Então, para mim, né, de novo, né, é uma coisa que tem uma realização pessoal, assim, né? Não faz como uma alternativa de trabalho, assim, sabe? Tipo, eu sou ator e tenho, né? Como tem muita gente de repente abre uma franquia, né, para ter uma outra fonte de renda, e legal, acho incrível isso, assim, né? Mas para mim isso aqui realmente é uma expressão artística, né? É uma necessidade assim de compartilhar com as pessoas histórias que eu, na verdade, né, desde que eu era adolescente, eu já escrevia, na época, sem técnica nenhuma, minhas historinhas, pegava os meus amigos da classe ali, da escola onde eu estudava, e criava personagens, né, em cima de cada um, e depois xerocava e distribuía entre os meus amigos. Então, era coisas que eu fazia de forma lúdica quando criança, e basicamente eu falo, né, o que eu faço como adulto, a minha vida inteira é basicamente extensão daquilo que eu fazia quando era criança, né? Até ia falar isso, você faz com amor, né? Porque você faz algo que você gosta mesmo desde criança, né? Você traz isso da infância mesmo, né? E aí você conecta, não sei em todas, são todas, mas tem 2, 3 histórias aí que você ainda já conecta com a sua vida, né? Eu acho que todo autor fala daquilo que ele conhece, né? Do seu universo pessoal. Não tem como você não colocar a tua visão, né, nas histórias, né? Então, por exemplo, né, o Comunhão, que é uma história de suspense com terror psicológico, né? Nada aconteceu comigo aqui, é uma obra de ficção, mas tem desafios, por exemplo, eu gosto muito de trilha, de acampar, né, eu fui escoteiro, sempre gostei disso, né, de escalada, então tem esse espírito de aventura, né, né, dando uma premissa rápida, é um grupo de corrida de aventura que se perde numa prova, né, e eles acabam encontrando uma tribo dominada por um psicopata, e eles têm que lutar para sobreviver. Então tem várias questões, uma, você enfrentar o mal literal, né? Como é você lidar com a maldade assim, e conseguir sobreviver. E outra tem essa brincadeira de quem são os melhores de sobrevivência, por exemplo, seriam as pessoas que treinam, que gostam, ou quem nasceu naquele ambiente, nasceu na selva, vamos dizer assim, né? Enfim, então, alguma coisa de mim eu sempre coloco nas histórias, né? Tem alguma ligação. Mas, se você for ver na minha obra, tem tema, eu gosto de gêneros bem diferentes, escrevi gêneros diferentes, então tem desde, né, de romance, de suspense, ficção, romance, né, para tentar eu comunicar com públicos diferentes, assim, e eu acho que no fundo, né, todos somos, o ser humano sempre é igual, né, tem uma essência que independente, né, da história particular de cada família, né, da onde cresceu e tudo, a gente tem questões, né, intrínsecas humanas que acho que quando, né, os grandes autores, não que eu esteja me incluindo nisso, assim, mas é o que eu busco, né, me espelhar em grandes autores, é isso, é falar a respeito das questões mais básicas do ser humano, assim, né, sobre existência, sobre, né, as grandes perguntas, né, que a gente tem a respeito da vida. Então, de forma obviamente divertida, lúdica, mas pelas respostas que eu tenho, né, ao longo desses 10 anos, aí, inclusive algo que me incentivou ao longo desses anos continuar escrevendo, né, porque
às vezes você lança um, né? As pessoas não gostam, geralmente é difícil você pode lançar o segundo, você também não, né, dificilmente você continua fazendo alguma coisa que, né, não, as pessoas não ressoa nas pessoas, né? Então, graças a Pois Deus, é. como você falou, eu tenho sim um público que me acompanha, fiel, né? E muita gente que comprou o quadrinho pela primeira vez por me conhecer, de repente, da TV ou do teatro, né? Ou do cinema, enfim, e falou: vou experimentar, tô curioso, deixa eu ver, né? Como que é que ele escreve e tal. E às vezes compra quadrinho comigo e depois, né, me escreve e fala: cara, me surpreendi, porque me parecia que eu estava vendo um filme, né? E os meus, como nascem de roteiro de cinema, eles têm muito desse elemento cinematográfico, assim, né? Tem uma narrativa muito cinematográfica. Inclusive, uma vez um jornalista lá de Recife falou: poxa, você faz um cinema gráfico, ele falou, né? E eu falei: vou usar essa frase que eu gostei bastante, cinema A gráfico. nomenclatura, né? Cinema gráfico. Nomenclatura. É legal. E assim, eu honestamente, Felipe, e aí, né, você falou sobre que você não se inclui nos grandes autores, e eu acho que eu incluo você e possivelmente todos os leitores que te acompanham incluem. Primeiro, porque você tem todo esse trabalho de pesquisa, de trazer isso mais para a realidade, mesmo pegando no mundo da ficção, né? Você tenta contextualizar com informações mais verdadeiras, sem achismo, sem criar as coisas. Eu, particularmente, posso dizer que a arte gráfica, por exemplo, dos seus quadrinhos são incríveis. São tanto a história, né, e junto com os desenhos, isso leva a gente a querer ler cada vez mais e entrar mais na história. Então, assim, para mim, um grande autor, ele tem todos esses elementos juntos, né? Eu tenho certeza que todo mundo que segue também enxerga da mesma forma. Agora, voltando para o prédio, ainda está no financiamento, né? Como que as pessoas fazem para acessar o seu financiamento, para contribuir com o seu livro e para também, possivelmente, ter uma edição em mãos? Legal. Só para explicar para o pessoal que não conhece o que é o financiamento coletivo, é uma pré-venda, basicamente, onde, né, para incentivar o pessoal a comprar, né, antecipadamente, a gente oferece uma série de recompensas, né, de mimos, vamos dizer assim, né, que são exclusivos no tempo do financiamento coletivo. Então, por exemplo, né, todo mundo que colabora, o nome das pessoas, né, eu faço questão de colocar em todos os livros, né, o nome dos colaboradores. Então, primeiro você vai poder abrir na tua casa e falar assim, né? Você pode depois comprar, né, comigo no meu site, né, ou enfim, num evento, mas quem colaborou, o nome vai estar aqui. Eu acho que eu colaboro várias vezes, né? Para mim é muito especial. Eu falo: caramba, eu fiz parte, né? Eu colaborei, eu ajudei a fazer com que esse material né, ganhasse vida, assim. Então, isso, é para levantar custos de produção, como, por exemplo, gráfica, né, pagar a impressão, pagar os artistas, né, é importante você falar, eu procuro trabalhar com grandes artistas, graças a Deus eu tive, né, a alegria ao longo dos anos de trabalhar com gente, pessoal, que trabalha para o mercado americano, para a Marvel, para a DC, para o mercado europeu, grandes, né, então eu prezo muito pela qualidade, pela impressão, né, eu não quero que deixe a dever nada por um produto, né, importado, estrangeiro, né, para ter realmente um material de qualidade. Então, a gente, né, isso tem obviamente um custo, né, mas novamente o valor ali da campanha do Catarse é estritamente para, né, pagar o custo, né? Meu lucro vem depois, né? Mas assim, então como a gente incentiva? Tem o nome, né? Então, por exemplo, todo o combo dos meus 7 quadrinhos, né? Está disponível em várias formas. Você não precisa, né? Se quiser, já tem todos os 7, mas tem, por exemplo, só o prédio e o Lambo, tem, né, várias combinações ali. Legal a gente falar que pode dividir em até 6 vezes no cartão, hoje em dia é importante, né? Tem uma facilidade de pagamento bem grande, 6 vezes. Mas tem, assim, camiseta, pôster, adesivo, camisetas super lindas, que muitas vezes depois que acaba a campanha, o pessoal me procura para querer comprar, mas eu falo: olha, acabou, porque eu faço contado, literalmente, para, né, os colaboradores. Tem convite para a festa de lançamento que vai ser na Le Burger, que é um lugar incrível aqui em São Paulo,
que é uma hamburgueria temática desse universo geek super instagramável, parece que você tá, parece coisa assim, tipo da Disney, assim, sabe? É um super incrível, e é o momento de conhecer as pessoas, de interagir, de ter, né, tirar foto, bater papo, um jantar incluso também, né? Sempre nessa categoria. E a coisa mais legal de todas, a pessoa vai mandar uma foto para a gente e o artista vai desenhar ela tanto na revista quanto no pôster. As outras campanhas que eu fiz era geralmente desenhar na revista. Dessa vez vai estar no pôster também, que aí a pessoa pode, inclusive, emoldurar, né, colocar em casa. Assim. Então, é uma coisa super especial para dar de presente. De repente, isso já aconteceu em outras campanhas, né? A esposa dá para o marido e fazer surpresa, né? Ou então os pais darem para o filho, né? Falar assim, não, a gente quer, de certa forma, né, criar uma memória ali e dar de presente e deixar ali registrado, né, no pôster. E como o prédio é uma história sobre a infância, a gente, mesmo se for para o adulto que quiser, a gente vai pedir uma foto dele ou dela criança, né? Mandar sua foto criança e a gente vai colocar ali, tanto na revista quanto no pôster. Então, enfim, várias formas criativas de incentivar o pessoal a colaborar, a participar, e óbvio que daí sempre vai ter também um exemplar, né? Que vai chegar em casa, né? Super, super direitinho, eu faço com o maior cuidado e prazer. E é isso, convido o pessoal a participar. O link é catarse.me/o prédio, né? Se vocês puderem deixar aí para o pessoal. Vamos colocar aqui embaixo, que vai aparecer. Qualquer também coisa no meu Instagram, no meu perfil do Instagram, tem lá na minha bio. Tem o meu site também, que é felipefolgose.com, onde que é o meu principal canal de venda, né? Não é pela Amazon, tá, pessoal? Só avisando, é pelo meu próprio canal. Assim, eu posso mandar com autógrafo, com uma dedicatória. É simples, meu nome, felipefolgose.com. Lá no meu site também tem o link da campanha, você pode acessar a campanha também. Lá no site você pode conhecer, ler a sinopse das histórias, ver as artes, assim. O site é muito bacana também. Então, é isso, o convite está feito, né? E eu sempre fico muito feliz quando, né, as pessoas participam comigo, né? Nesse momento tem um gosto especial, assim, de saber que tem gente que está acreditando, e depois a pessoa também vai receber aquilo, vai ter aquele livro, né? Ela vai ter um senso de pertencimento também, de ter feito parte de uma obra, né? Que é algo muito legal, inclusive, né? Todo mundo que participa, eu já conversei com algumas pessoas e elas gostam de de fazer parte dessa obra, de pertencer a isso, né? Eu até já aconselho todo mundo, esses projetos do Felipe são todos incríveis, todas as obras que ele lançou são todas espetaculares. Então, quem quiser, acessa lá o Catarse, colabora, tem essas diversas possibilidades que o Felipe falou, né? De estar no lançamento, de ter o livro, de conhecer o Felipe mais de perto também. Ele é um cara incrível também, então vale muito a pena. E assim, esse trabalho magnífico que ele faz, de pesquisa, de seriedade, e é por isso que a gente quis conversar com ele, porque é um trabalho realmente fino, assim, é um trabalho lindo e que vale ser acompanhado. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo, obrigado pelo trabalho que você tem feito, obrigado por falar com a gente. E espero que a gente possa ter outras oportunidades para conversar. Eu que agradeço, Rafa. Obrigado pelo espaço e deixo um grande abraço para todo mundo. E Feliz Natal, né?